crianças, eu sou a professora Raquel e estou aqui com Além das Letras. Começamos mais uma semana e nesta semana nós vamos continuar ouvindo a leitura do conto O Patinho Feio. O que será que aconteceu com a nossa personagem? Vamos conferir. Muitos marrequinhos perderam a vida. Por um milagre, o Patinho Feio conseguiu se salvar, escondendo-se no meio da mata. Depois disso, o brejo já não oferecia segurança. Por isso, assim que cessaram os disparos, o patinho fugiu de lá. Novamente caminhou, procurando um lugar onde não sofresse. Ao entardecer, chegou a uma cabana. A porta estava entreaberta e ele conseguiu entrar sem ser notado. Lá dentro, cansado e tremendo de frio, encolheu-se num cantinho e logo dormiu. Na cabana morava uma velha em companhia de um gato, especialista em caçar ratos, e de uma galinha que todos os dias botava o seu ovinho. Na manhã seguinte, quando a dona da cabana viu o patinho dormindo no canto, ficou toda contente. Talvez seja uma patinha. Se for, cedo ou tarde, botará ovos e eu poderei preparar cremes, pudins e tortas, pois terei mais ovos. Estou com muita sorte. Mas o tempo passava e nenhum ovo aparecia. A velha começou a perder a paciência. A galinha e o gato, que desde o começo não viam com bons olhos o recém-chegado, foram ficando agressivos e briguentos. Mais uma vez, o coitadinho preferiu deixar a segurança da cabana e se aventurar pelo mundo. Caminhou e achou um lugar tranquilo perto de uma lagoa onde parou. Enquanto durou a boa estação, o verão, as coisas não foram muito mal. O patinho passava boa parte do tempo dentro da água e lá mesmo encontrava alimento suficiente. Mas chegou o outono. As folhas começaram a cair, bailando no ar e pousando no chão, formando um grande tapete amarelo. O céu se cobriu de nuvens ameaçadoras e o vento esfriava cada vez mais. Sozinho, triste e esfomeado, o patinho pensava, preocupado, no inverno que se aproximava. Num final de tarde, viu surgir entre os arbustos um bando de grandes e lindíssimas aves. Tinham as plumas alvas, as asas grandes e um longo pescoço, delicado e sinuoso. Eram cisnes, emigrando da direção de regiões quentes, lançando estranhos sons. Bateram as asas e levantaram voo. O patinho feio ficou encantado, olhando a revoada, até que ela desaparecesse no horizonte. Sentiu uma grande tristeza, como se tivesse perdido amigos muito queridos. Com o coração apertado, lançou-se na lagoa e nadou durante longo tempo. Não conseguia tirar o pensamento daquelas maravilhosas criaturas, graciosas e elegantes. Foi se sentindo mais feio, mais sozinho e mais infeliz do que nunca. Naquele ano, o inverno chegou cedo e foi muito rigoroso. O patinho feio precisava nadar para que a água não congelasse em volta de seu corpo, criando uma armadilha mortal. Mas era uma luta contínua, sem muita esperança. Um dia, exausto, permaneceu imóvel por tempo suficiente para ficar com as patas presas no gelo. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem souber que conte outra. O conto do Hans Christian Andersen, do Patinho Feio, me faz lembrar muito a nossa personagem do livro do mês, o Medonho. Assim como o Patinho Feio, ele também se sentia solitário.
Na quarta-feira, vocês fizeram um reconto do livro Medonho, levando em consideração os fatos que julgavam mais importantes do livro. Hoje, a nossa proposta do dia vai ser criar um novo final para a história. Então, no livro Medonho, quando ele sobe a montanha, ele se encontra com a medonha. Então, a nossa proposta vai ser a partir dessa parte do livro. Então, viu uma coisa estranha. Alguém apanhava frutas nas árvores baixinhas. Vocês vão escrever o que é que ele encontrou, ok? E a partir desse encontro, o que é que aconteceu? Quando ele encontra a medonha, eles se olham e não se estranham. Ela apresenta a salada de frutas para ele. Eles conversam sobre tristezas, sonhos e medos. Vão morar fora da montanha e do banhado. E tem os 3 medonhinhos. E formam uma família muito unida que gosta de comer salada de frutas. E se ele encontrasse outra coisa? O que será que teria acontecido? Essa será a nossa proposta de hoje. Vou explicar melhor. Põe na tela. Hoje é dia 10/5/2021, segunda-feira. Na nossa proposta do dia, você irá ditar para um adulto um novo final para a história do medonho. E o adulto irá registrar no seu caderno o texto que você irá ditar. O que você não pode esquecer antes da escrita? Planejar o seu texto, pensando no encontro que o medonho teve e o que acontece depois dele. Então, vocês vão escolher quem o medonho vai encontrar e vão pensar também o que acontece a partir desse encontro. O que você não pode esquecer durante a escrita? De pensar quais palavras usar para deixar o seu texto mais bonito, interessante, misterioso ou divertido. E ir retomando durante a escrita o que já escreveu e fazendo as alterações no momento da escrita, caso precise. Você não pode esquecer também de dar um desfecho para a história antes de finalizá-la. O que você não pode esquecer depois da escrita? Revisar o texto que construiu. Então, após terminar de produzir, você lerá com a ajuda de um adulto o que produziu para ver se precisa alterar alguma parte, seja para ficar mais bonita ou para que as pessoas compreendam melhor o seu texto. Eu vou repetir a proposta. Você irá ditar para um adulto um novo final para a história do medonho. E o adulto irá registrar no seu caderno o texto que você irá ditar. O que você não pode esquecer antes da escrita? Planejar o seu texto, pensando no encontro que o medonho teve e o que acontece depois dele. Então, vocês vão escolher quem o medonho vai encontrar e vão pensar também o que acontece a partir desse encontro. O que você não pode esquecer durante a escrita? De pensar quais palavras usar para deixar o seu texto mais bonito, interessante, misterioso ou divertido. E ir retomando durante a escrita o que já escreveu e fazendo as alterações no momento da escrita, caso precise. Você não pode esquecer também de dar um desfecho para a história antes de finalizá-la. O que você não pode esquecer depois da escrita? Revisar o texto que construiu. Então, após terminar de produzir, você lerá com a ajuda de um adulto o que produziu para ver se precisa alterar alguma parte, seja para ficar mais bonita ou para que as pessoas compreendam melhor o seu texto. Retomando a lista de animais do nosso roteiro para fazer um jogo da memória.
Crianças, aqui nós temos a lista de animais que está no nosso roteiro. Então, nós temos as palavras tubarão, canguru, gato, pato, pavão, tucano, gafanhoto, galinha, cachorro e tamanduá. Olhem a palavra cachorro, que curioso. Na palavra cachorro, nós temos 2 R's. Se a gente tirar um R daqui, a palavra vai ficar cachorro, porque o R está entre 2 vogais, a vogal O e a vogal O novamente. Então, para ter esse som forte de cachorro, nós precisamos dos 2 R's. Vejam essa palavra aqui, tamanduá. O nome do tamanduá, no final, tem a letra A com o acento que nós chamamos de acento agudo. Se não tivesse o acento agudo, a palavra tamanduá ficaria tamandua. Para ficar o som forte do A, é preciso o acento agudo, para ficar tamanduá. O mesmo acontece com tubarão e pavão. As palavras também precisam ser acentuadas para ficar tubarão e pavão. Nesse caso, nós vamos usar o tio para ficar com o som do ão, de tubarão e pavão. Agora, você vai utilizar a lista de animais para fazer um jogo da memória. Tem um exemplo. Na primeira coluna, eu tenho o nome dos animais. Na segunda, as imagens. E é isso que você vai fazer. Você vai escrever no papel sulfite o nome dos animais e vai desenhar em outro papel também. Vai ficar assim. Então, de um lado, o nome dos animais, do outro, o desenho. Depois de pronto, é só chamar alguém para brincar com você. O Além das Letras hoje vai ficando por aqui, mas na quarta-feira nós estamos de volta. Um grande abraço para vocês e até lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos no desafio do dia e mais uma semana aí recheada de novidades e investigações. Essa semana vamos falar sobre algumas características, algumas coisas bem especiais que cada um de nós temos e que pode nos ajudar a enfrentar os nossos medos. Assim como o medonho, todos nós temos características, alguns adjetivos que caracterizam os substantivos, inclusive cada um de nós, e que pode nos ajudar a enfrentar aí muitos desafios, muitos obstáculos. Ah, tem mais uma coisa também. Será que o medonho andou muito ou andou pouco para encontrar a medonha? Isso também nós vamos descobrir aqui essa semana quando falarmos em estimativas e algumas possibilidades aí de medidas. Mas isso é assunto para outro momento. Vamos começar, vocês já sabem, anotando o tema, a data de hoje. Então vamos lá, turma. Hoje nós vamos falar sobre essas características. Vocês já sabem que as características que estão relacionadas aos substantivos, nós damos o nome de adjetivos. Mas para além desta classificação, o meu convite hoje é para que nós possamos pensar no quanto nossas características, mesmo sendo tão diferentes, são valiosas. Cada um de nós, com todo o nosso jeitinho de ser, temos muitas coisas importantes, indispensáveis
que nos auxiliam a enfrentar diversos obstáculos no nosso dia a dia. Então é muito comum nós falarmos, ai, mas eu queria tanto ser assim, ai, mas aquela característica lá, eu queria aquilo para mim. Não, cada um de nós precisamos valorizar aquilo que nós temos de melhor. Buscarmos, sim, aperfeiçoar cada vez mais algumas características, mas sempre olharmos para tudo, buscando perceber aquilo que nós temos de melhor. Essas características são específicas na Proeliane, assim como são específicas em cada um de vocês. Então, para começar a pensar em tudo isso, nós vamos olhar para o nosso livro do mês. Vamos falar a respeito dessas características do medonho. Então, para começar, a Pro quer que vocês abram o livro de vocês na página 12. Então, nós vamos olhar aqui a página 12 e a página 13, tá bom? Então, vamos perceber a situação aqui, olha lá. Não pegou o livro? Então, vai lá. Vou esperar. Não posso ficar aqui muito tempo, hein? Pegou o livro? Dá pausa no vídeo quem tá assistindo por outros canais que não a televisão. Corre lá. Pega o livro e acompanha com a Pro. Então, na página 12, está escrito assim: mas não ia ser fácil. A montanha era muito alta. Mesmo assim, ele foi. Andou, andou e andou. Deu com o mato emaranhado. E olha só o medo dele. Teve medo de atravessar, porque naquele lugar podiam ter espinhos. Um espinho machuca, né, turma? Então, ele ficou com medo de atravessar todo aquele emaranhado ali e os espinhos da vegetação machucarem ele. Mas aí ele pensou, peraí, será que eu não tenho nenhuma característica valiosa que possa me ajudar a atravessar esse mato? E então, ele disse, olha lá, ora, minhas unhas são muito mais fortes que espinhos. Então, se ele encontrasse algum espinho pelo caminho, ele ia conseguir afastar o espinho e não ia se machucar. Então, ele percebeu que a característica que ele tinha de unhas muito fortes ajudariam ele a atravessar todo aquele emaranhado. E outra coisa que é importante, ele fala, e se tivessem espinhos? Ele não tinha certeza. Mesmo assim, ele ficou com medo. Eu já te disse que o medo, muitas vezes, ele é uma ferramenta aí que nos protege. Porque se eu tenho medo, eu não vou sair fazendo qualquer coisa em qualquer lugar. Mas, ao mesmo tempo, é importante pensarmos se nossas características podem nos ajudar frente a esses desafios. Então, olha só, primeira situação aqui do medonho, superada. Vamos olhar mais uma. A Pro quer agora que vocês olhem o que vai acontecer na página 17. Vamos lá? Então, olha só o que ele fala na página 17. À tardinha, ele já tinha andado o dia inteiro. À tardinha, deu com um monte de pedras. Ele teve medo de novo. Olha aí do que ele teve medo. E se houvessem ali no meio daquelas pedras aranhas? A aranha, ela pode causar muitos problemas, né? Ela até mata as pessoas com seu veneno super poderoso. Mas aí, mais uma vez, o medonho pensou qual seria a característica que ele poderia usar para enfrentar esse obstáculo. E vamos ver? Com vergonha ele pensou, ora, um bicho do meu tamanho não precisa ter medo de aranhas. Então, ele olhou mais uma vez para as suas características e, a partir disso, ele falou, poxa, o meu tamanho vai me ajudar a enfrentar esse obstáculo.
Então, assim como acontece com o medonho, turma, nós também temos muitas características que nos ajudam em diversas situações. E o meu convite agora é para pensarmos em tudo isso. Eu quero que vocês listem no seu caderno do número 1 ao número 5, um em cada linha, tá bom? A Pro vai compartilhar com vocês algumas imagens, algumas situações, coisas diversas, que podem causar muito medo em algumas pessoas. E aí, vocês vão olhar para o que eu estou mostrando e vão pensar na característica que vocês possuem e que podem ajudar a enfrentar esse obstáculo. Combinado? Então, numerem aí de 1 a 5 que eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, vamos lá, turminha. A Pro vai mostrar para vocês algumas imagens e aí vocês vão primeiro precisar pensar se vocês têm ou se vocês não têm medo. Aí, depois, vocês vão olhar para essa imagem e caso vocês tenham respondido que tem medo dela, da situação, do objeto, seja lá o que for, vocês vão pensar que características você possui e que te ajudam a enfrentar isso. Então, a Pro pediu para vocês numerarem de 1 a 5. Eu vou mostrar, então, 5 situações para vocês, tá bom? Então, vamos para a primeira. Aí vocês conseguem entender direitinho o que a Pro está pedindo. Primeira coisa. Eu quero que vocês pensem nessa situação. Uma tempestade, com muitos raios, muitos trovões. Então, vamos lá. Essa é a nossa situação 1. Você tem ou você não tem medo? Fala bem alto aí de onde você estiver. Bom, se você colocou que tem medo, mesmo que você tenha me falado que não tem medo, você não tem medo por quê? Que características você usa para enfrentar isso? E se você colocou que tem medo, a mesma coisa. Que características ou qual a característica principal aí você tem e você usaria para enfrentar esse medo? Vamos lá? Registrem aí no número 1. Se não der tempo de fazer todas agora, não tem problema. Você presta atenção na situação, anota o que foi que eu te mostrei e depois, com calma, você vai pensar aí na característica que te ajudaria para enfrentar tudo isso, tá bom? Vamos para a próxima. Situação número 2. Quem aí tem medo de insetos? Pode ser louva-a-Deus, pode ser grilos, pode ser pernilongo, abelha. Quem possui aí medo de insetos? Não precisa ser esse bonitinho que está aparecendo aí na tela, não. Da mesma forma que algumas pessoas têm muito medo de insetos, nós temos outras que estudam esses seres. Vocês conheceram um pouquinho desse trabalho dos entomologistas, que são os especialistas em insetos. E você, tem ou não tem medo? E se tem ou se não tem, que característica você usaria para te ajudar a enfrentar esse medo? Anotem aí no número 2. Vamos para a próxima situação. Quem aí tem medo de escuro? Ai, 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 e agora, hein? O que você usaria como característica?
Não pode colocar, por exemplo, que para enfrentar o escuro você acende a luz, ou coloca uma vela, ou dorme com a luz acesa. Isso não é uma característica sua. Precisa ser aqui o que a Pro está pedindo, é para vocês colocarem características que te ajudam a enfrentar. Então, o que você tem aí como característica que te ajuda a enfrentar o escuro, o medo do escuro? Vamos registrar. E já vamos para a quarta situação. Aí, quem aí tem medo de barata? Eu confesso, já confessei em outros programas que a Pro tem muito medo de barata. E vocês? O que a gente pode usar de característica contra esses bichinhos aí? Como vencer o nosso medo de barata? Vamos anotar no número 4. E agora já vamos para a última situação. Se não deu tempo de você registrar alguma, não tem problema, depois você registra. Aqui você pode pensar no medo de avião, como também você pode pensar no medo de altura. Quem aí tem medo de altura ou tem medo de avião? Não faria uma viagem de avião aí de jeito nenhum. Então, aqui você vai anotar uma característica para enfrentar esse medo e vai fazer esse registro no número 5. E aí, meus amores? Quais características vocês descobriram que podem ajudá-los a enfrentar esses obstáculos? Viu só como temos muitas coisas e todas elas são valiosas. São as suas características. São elas que fazem você, cada um de vocês, ser tão especial. Tá bom? Então, agora já vamos à síntese do nosso desafio. A primeira coisa, observem aí a imagem com a nossa síntese. A primeira coisa que a Pro quer que vocês façam é pensar aí em todos os desafios que o medonho enfrentou, quais características ele utilizou para superar os seus medos. Então, vocês vão revisitar o livro e registrar o que o medonho usou em cada local para enfrentar os seus medos. Lembre-se que quando nós falamos em características dos substantivos, estamos falando dos adjetivos, tá bom? Em seguida, registrem no caderno. De que forma podemos enfrentar os nossos medos? Olha que vocês descobriram e ainda vão descobrir muitas coisas sobre a importância dessas características, tá bom? Então, são duas propostas bem simples para começarmos a nossa semana. Primeiro, revisitar o livro e olhar em cada situação quais as características que o medonho usou. E aí, vocês estarão identificando adjetivos, tá bom? E responder a perguntinha aí, de que forma nós podemos superar os nossos medos. Então, mãos à obra, caprichem e na quarta-feira temos um encontro marcado, tá bom? Tchau, tchau!